Olá, seres iluminados! E agora vamos continuar aqui com a minha reflexão sobre a história de Salomão, pecado de Salomão, seu principal erro. Bom, pela segunda vez, Deus aparece para Salomão em sonho, isso está escrito em 1 Reis, capítulo 9, versículo 2, e o Senhor disse a Salomão: porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses, e vos curvardes perante eles, então destruirei a Israel da terra que lhes dei. E a esta casa que santifiquei meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por ditado e mote entre todos os povos. 1 Reis, capítulo 9, versículos 6 ao 7. Essa segunda aparição de Deus em sonho para Salomão, ela demonstra que Deus sabia que ele iria errar, mas ainda assim, apareceu antes para ele e avisou, deu esse alerta importante. Observe o cuidado, que Deus tem com aqueles que ele ama, além de ser uma prova, do livre arbítrio, Deus não impediu Salomão de cometer este erro, cometer este pecado, mas Deus apareceu antes de acontecer para ele e deu um alerta importante. Bom, a gente vê, que apesar de sermos livres para escolher o caminho que desejamos seguir, em tudo que escolhemos existe uma consequência. Bom, antes de Salomão ele errar perante Deus, ele seguia os estatutos e mandamentos de Deus, ele oferecia 3 vezes a cada ano holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificaram ao Senhor e queimava incenso sobre o que estava perante o Senhor. Isso está escrito em 1 Reis, capítulo 9, versículo 25. No Antigo Testamento, nós encontramos detalhes dos motivos e como que eram feitos esses sacrifícios, Os sacrifícios, eles aconteciam para purificação e também para perdão dos pecados, E sempre foi utilizado animais, O povo de Israel não fazia sacrifício humano para perdão dos pecados. Depois que Deus trouxe Jesus, que morreu pelos nossos pecados, na cruz, então não houve mais necessidade de ser feito esses sacrifícios, Nenhum sacrifícios. Bom, já no Egito, existem muitos relatos de que havia sacrifício humano, inclusive era cultural, Eles faziam alguns sacrifícios para determinados deuses ali que eles acreditavam. Ainda hoje, infelizmente, existem aí povos que fazem sacrifícios humanos. Observe que a sabedoria que Deus deu a Salomão, ela correu, em muitos países, através de mercadores e pessoas comuns, um ia contando para o outro e assim foi chegando, foi atingindo aí várias pessoas, foram tendo conhecimento da sabedoria que Deus deu a ele e todos os seus feitos. Então ele recebeu muitas visitas, de reis querendo, comprovar se realmente tudo aquilo que falavam era verdade. E na Bíblia, a gente encontra a história da rainha de Sabá, que foi visitá-lo, Ela ouviu tanto falar sobre Salomão e tão bem, que ela ficou meio duvidosa. Será que é tudo isso mesmo que estão falando? Então resolveu fazer uma visita a ele e prová-lo por enigmas. Isso está escrito em 1 Reis, capítulo 10, versículo 1.
E aí, né, ela chegou, e aí viu, né, toda a sua sabedoria, a casa que edificara, a comida da sua mesa, o assentar de seus servos e o estar de seus criados, e os vestidos deles, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia a casa do Senhor, e não houve mais espírito nela. Isso está escrito em 1 Reis, capítulo 10, versículo do 4 ao 5. Olha só, e não houve mais espírito nela. Não é fácil interpretar isso, né? Eu fiquei vários momentos pensando o que ele quis dizer com isso. Depois de toda essa observação que a rainha fez sobre o reinado de Salomão, não houve mais espírito nela. Fiquei um bom tempo com dúvida nisso, viu, gente? Mas, olha, veja só como a paciência é importante. Teve uma vez que eu fui congregar, né? E aí a palavra foi segundo o livro de 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 4. E aí, nesse livro, ele fala novamente sobre essa visita da rainha de Sabá, só que com um pouco de mais detalhes, tá? Então, foi explicado, nessa parte em que está escrito em Reis 10, versículo 4 ao 5, que não houve mais espírito nela, foi mudado para ou ficou como fora de si. E aí, né, através da explicação do irmão, né, claro que com o Espírito de Deus, ele explicou que ela ficou tão impressionada com tudo aquilo que ela ficou como fora de si. Sabe quando a gente às vezes vai viajar, conhece um lugar diferente, vê aquele lugar lindo, maravilhoso, a gente fala, nossa, isso aqui é o paraíso na Terra? Então, é mais ou menos esse sentimento, eu imagino que tenha sido dessa maneira, que ela ficou muito impressionada com toda aquela ordem, todo aquele capricho, aquela beleza, né, que tinha no reinado de Salomão. Então, veja aí a importância da gente não ser imediatista e ter paciência que no momento certo Deus vem dar resposta pra gente. Neste caso, para mim, a resposta veio através de uma palavra na igreja. Mas Deus pode dar resposta para você em qualquer momento, em qualquer lugar, tá bom? Bom, tem gente que acredita que a aparência não tem nada a ver, né? Mas nesse trecho aqui da Bíblia, né, que fala que ela verificou o assentar de seus servos, o estar de seus criados, os vestidos deles e os copeiros, né? Então a gente vê que a aparência, ela é importante, Deus se agrada, né? A gente tá bem arrumado, está bem apresentável, bem aprumadinho, mas é importante aí a gente se cuidar, né? Claro que não excessivamente, né? É ruim, o amor excessivo, o amor próprio excessivo não é legal, mas é bom a gente se gostar aí e gostar de nos cuidar, não é mesmo? O que vocês acham? Bom, o rei Salomão, ele amou muitas mulheres estranhas e tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres perverteram o seu coração. Isso está escrito em 1 Reis, capítulo 11, do versículo 1 ao 3. Veja como a frase mulheres estranhas. Você fica, nossa, o que ele quer dizer isso? Mulheres estranhas, né? O que significa? O que quer dizer? Eu acredito que essa palavra estranha tem relação com a diferença cultural e religiosa, né? Os egípcios, eles acreditaram em vários deuses, o povo hebreu só acreditava em Deus. Os egípcios, eles tinham várias imagens, né, que simbolizavam ali os deuses que eles seguiam. Eles tinham um gato como um animal sagrado, né? Os hebreus não tinham nada disso, só acreditava mesmo em Deus. E a maneira de se vestir, entre outras coisas, com certeza também era muito diferente entre hebreus e egípcios. Então, gente, é claro que essas diferenças vão entrar em conflito, não é mesmo?
Eu poderia dizer, por exemplo, que eu sou casada com um homem estranho, porque nós temos aí diferenças religiosas, né? Eu sou evangélica, meu esposo é católico não praticante, né? Então, claro que aí existem momentos em que a gente se estranha, digamos assim. E essa diferença religiosa tem momentos que às vezes nem diria que atrapalha, porque com amor e com respeito você consegue contornar isso, né? Você consegue viver bem. Mas eu digo que é uma jornada solitária. Solitária porque, por exemplo, eu vou para a igreja sozinha, eu sei que eu sempre vou para a igreja sozinha, porque ele não vai querer ir, né? E também se ele for comemorar Natal, Natal é uma festa que eu não comemoro, então ele vai ter que ir sozinho comemorar com a família dele. Então você vê aí alguns pontos aí de, mesmo estando casados, unidos, isso acaba nos afastando, né? E imagina então, né, para Salomão, que era casado com 700 mulheres oficiais, né, 300 concubinas. A gente contabiliza aí 1000, pode até ser que tenha mais. Bom, no tempo da velhice de Salomão, então diz aqui em 1 Reis, capítulo 11, versículo 4, que as suas mulheres lhe perverteram o seu coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. O coração que se refere na Bíblia não é o órgão, tá? Não é aqui. Ele está falando da nossa mente, tá? É a nossa mente que tem a capacidade de pensar, de tomar decisões, de se emocionar e tudo. É tudo aqui. Nossa mente, para Deus, é chamado de coração, tá? Então, imagina você na situação de Salomão, né? Um homem muito sábio, mas já tá velhinho, né, avançado na idade. A gente sabe que aí a gente muda, né, não é mais a mesma coisa de quando a gente é jovem, então falta paciência, né, a paciência já vai acabando, se esgotando, enfim, são várias coisas que vão mudando no nosso corpo, né, quando a idade vai chegando. E aí ele tinha aí, então imagina essas 1000 mulheres de culturas diferentes e falando sem parar no seu ouvido, né? Então é bem complicado, né? Eu imagino que essas mulheres, elas deviam sentir saudades, né, do seu povo, estavam longe do seu país, estavam longe de seus familiares, das suas crenças, dos seus deuses. Então, elas deviam aí lamentar muito, né? Reclamar muito aí para Salomão, né? E aí Salomão, mesmo com toda essa sabedoria, não foi capaz de suportar, acabou aí, né? Tendo o coração pervertido por elas. Bom, isso me lembra também da história de Sansão e Dalila. Já ouviu falar? Que Dalila conseguiu aí persuadir Sansão a contar sobre onde estava toda a sua força, né? Se encontra a história de Sansão e Dalila em Juízes 16, versículo 4, né? Sansão também não tinha um coração tão puro como Davi. Entregou aí toda a sua confiança e todo o seu amor em Dalila, que acabou traindo, né? Dalila também era de outro país, né? E aí colaborou com os filisteus. Bom, alguns dos deuses que aí Salomão então acabou seguindo e edificando altares. Foi Astarote, deusa dos sidônios, Milcom e Quemos, abominação dos amonitas, Moloque, abominação dos filhos de Amon, entre outros deuses, né? Com certeza, se você der uma pesquisada no Google, você vai ter mais informações aí sobre esses deuses. Eu não quis me aprofundar,
não é algo que eu acho que vai edificar alguma coisa na minha vida, mas fiquem à vontade aí para fazer as pesquisas que vocês acharem pertinentes. E claro, não deixem de ler a Bíblia aí para ter mais informações, mais detalhes. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre as consequências, do pecado aí de Salomão, que é um pecado de idolatria por seguir outros deuses. Aguardo vocês.